Mas deixa eu aproveitar aqui e puxar um gancho em cima da fala do Daniel anterior, que o Daniel falou o seguinte, o Daniel falou que existem duas risadas, e existe uma coisa além do arco do Arthur Fleck, que é um arco que eu chamei de arco da comédia. Aí eu queria falar sobre isso, né? Porque meio que o Arthur Fleck, ele não entende, logo no início, o que a sociedade entende como engraçado. Por isso que ele tem uma segunda risada, que é a risada que o Daniel falou que é a risada fictícia dele, uma risada artificial pra ele rir nos momentos em que ele acha que deveria ser engraçado. Então você percebe na cena em que ele tá assistindo um stand-up no Pogos, né, que é o local lá do stand-up, ele ri totalmente descasado com o público usando essa risada. Mas quando ele chega em casa, após matar os 3 rapazes e assistir o noticiário, ele dá uma risada diferente, uma terceira risada aqui que eu vou colocar. Uma risada irônica, que não é nem uma risada exagerada, né? Você chamaria, Fábio, uma risada genuína? Tipo uma risada genuína. E é engraçado porque a mãe dele diz o seguinte pra ele: isso não é engraçado. Mas ele riu daquilo, ele riu de uma forma que você, leitor, você na verdade, espectador, ouvinte ou espectador, você entenderia aquilo como irônico, porque ele matou os caras e ele tá vendo no jornal sobre o assassino dos caras. Então ele entende uma ironia ali pela primeira vez. E é um momento em que ele, em seguida, descobre a verdade sobre a mãe, né? Mais à frente do filme, descobre a verdade sobre a mãe e mata a mãe, quando ele fala o seguinte, que ele percebe que a vida dele não era um drama, e sim uma comédia. Nesse momento o filme muda, né? O filme toca That's Life e passa a incorporar tons de comédia no filme. Por isso que eu chamei de um arco da comédia. Um arco da comédia. E é nesse momento em que o anão, por exemplo, né? A partir daí que o anão tem a cena do anão na porta. Pouco antes disso, pra introduzir esse momento ainda, que ele dá uma porrada contra o vidro quando ele tá falando com os policiais, coisas bem físicas, comédias bem físicas, né? E por fim, só pra finalizar, chega a cena em que ele mata o entrevistador contando uma piada. Ele está fazendo um stand-up comedy enquanto ele mata o entrevistador. Porque é aquilo que ele descobriu, o que ele vê graça na vida. Ele vê graça na morte. Ele vê graça na tragédia. Na tragédia. Né? É interessante, porque quando ele entende, quando ele aceita qual é o humor dele, né? Esse humor também é incorporado pelo filme. Claro. Porque ele passa de fato a ser o protagonista do filme. Perfeito. E ele finalmente ganha a plateia dele naquela convulsão social. Todo mundo em homenagem a ele em volta daquele carro. É a plateia dele. Faz muito sentido. Pô, não, perfeito o que você falou. O fato dele encontrar o motivo pessoal dele da graça. O que traz graça, o que traz humor pra ele especificamente. E se você reparar, o diário dele é também o bloco de piadas dele. Sabe, as duas coisas são a mesma coisa, né? Não tem nada mais pessoal do que seu próprio diário. O humor dele também é um humor pessoal. É algo específico. Muito particular. Algo bem particular, exatamente. E eu reparei que várias vezes em que acontece algo engraçado, né, no contexto geral, né, e ele não consegue rir, em geral são momentos que estão piadas, em geral, que estão constrangendo alguém. Ou constrangendo o anão, ou o cara tá contando uma piada que tá ridicularizando alguém. Sim. Sabe? E nesses momentos, ele solta aquela risada do constrangimento. É uma risada também quando, sempre que alguém tá sendo constrangido no ambiente, mesmo que não seja em forma de piada, etc. Quando ele tá sendo constrangido, né, quando ele abordou aquele garoto lá no início do filme, no ônibus, que a mãe deu um corta fora nele, quando há um constrangimento, ele solta essa risada especificamente, que eu chamo aqui de a risada do constrangimento, que, como você falou, é totalmente diferente. Patológica, né? Patológica, exatamente. Né, que é a risada construída, né, a parte quando ele nota uma violência sobre ele. Como um mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa, uma violência contra ele ou contra alguém. Quando ele nota alguém sofrendo violência, ele dá essa risada patológica. E aí eu acho que quando ele vê a reação dessa pessoa à violência inicial, é aí que ele consegue soltar essa risada genuína, né, que você trouxe. Cara, aí você percebe, tipo assim, o Fábio acabou de falar que é um arco dentro da própria risada, sabe? Tudo nesse filme tem a ver com essa progressão, esse arco que vai começar do ponto A ao ponto B, cheio de complexidade. Essa autodescoberta dele, né? É uma autodescoberta, exatamente. Ele tá descobrindo o humor dele porque ele tá se autodescobrindo, ele tá descobrindo quem ele é de fato. O interessante, a gente conversou em Bacurau sobre a interpretação da Sônia Braga. O como era difícil, como era complexo a atuação dela, porque ela conseguia passar. Ela não só conseguia passar de uma emoção pra outra, de uma forma natural, espontânea e comunicativa, como ela conseguia passar várias camadas de emoção. Agora tu pensa uma atuação do Coringa, que ele vai do ponto 0, que é o Arthur Fleck, ao ponto 10, que é o Coringa, passando por todos os níveis, todas as camadas de uma forma, às vezes instantânea, às vezes lenta, gradual, às vezes chocante, impactante. Então, assim, por exemplo, a cena que ele mata os 3 rapazes, os 3 caras no metrô, ele explode ali, a vilanidade dele, né? Explode ali. Ele sai da fragilidade máxima, a humilhação máxima, ele tá acanhado, sofrendo, ele explode pra virar do nada um cara sanguinolento e frio. É absurdo, cara. Nessa mesma cena do trem, com essa mesma raiz, né, dessa cena, você vê esses dois tipos de risada. Quando ele tá no trem, e aí ele vê a menina lá sendo assediada lá pelos 3 caras, ele solta essa risada do constrangimento. Exatamente. Nem é com ele, mas ele tá vendo o constrangimento, e aí ele solta essa risada, e aí quando, como o Fábio aí citou, quando ele tá em casa e vê os 3 caras mortos por ele, aí ele solta essa outra risada
risada de, pô, agora os caras que eram agressores se deram mal. Me senti aliviado, sabe, com isso. E é o prazer dele. É o prazer dele em ver o opressor se dando mal. Eu acho que essa risada também serve como uma bela metáfora em relação ao Coringa. Pra mim, o Coringa está em Arthur desde o início, como se estivesse naquela casca. O Arthur é uma casca, são camadas ao redor do Coringa, né? E como a gente também já falou, o Coringa quer sair dessa casca, quer romper essa casca, quer surgir desse sapato de palhaço velho que é o Arthur. E aí, o interessante é que pra mim, por que o Arthur não tem controle sobre a risada? Porque a risada é do Coringa, não é do Arthur. Então, quando há uma situação de humilhação, quando há uma situação em que o Coringa debocharia do Arthur, ou então do que o Coringa reagiria de forma diferente, ele gargalha. E o Arthur não tem força suficiente pra controlar ou pra esconder, pra solapar essa risada do Coringa. Porra. Tanto é que quando o Coringa vai ganhando controle, a risada também vai ficando sob controle, porque a risada não é do Arthur, a risada é do Coringa.